Lá em 1895, o pensador Gustave Le Bon publicou uma obra que, basicamente, tentava decifrar uma força completamente nova e poderosa que, segundo ele, estava moldando o mundo moderno. E é nessa análise que a gente vai mergulhar hoje para tentar entender o que ele chamou de a alma das multidões. Le Bon já começa com essa ideia, que é muito poderosa. Ele não via o surgimento das multidões como uma coisinha passageira, sabe? Para ele, essa era a grande força soberana da nova era, que estava ali substituindo o poder dos reis, das elites tradicionais, de tudo. Bom, essas são as perguntas centrais que Le Bon se fez. E a resposta dele, a gente vai ver, vai muito além de um simples é um grupo de pessoas. Não. É um fenômeno psicológico totalmente diferente e, como vamos descobrir, extremamente poderoso. A primeira chave para a gente destravar o pensamento do Le Bon é esse conceito de alma coletiva. É aqui, nesse ponto, que a mágica ou a tragédia acontece. É a transformação radical do indivíduo quando ele entra no meio de uma massa. Ou seja, uma multidão não é só a soma das partes, de jeito nenhum. Ela se torna uma entidade nova, com características próprias. É como se a personalidade consciente de cada pessoa simplesmente desaparecesse. E aí, uma mente coletiva, inconsciente, assume o controle total. E olha, o contraste aqui é de cair o queixo. Uma pessoa que sozinha é super culta, racional, responsável, pode virar outra pessoa, impulsiva, anônima e se sentindo absolutamente invencível só por estar ali, absorvida pela massa. O intelecto individual se dissolve, sabe? E o que sobra é o intelecto coletivo, que para o Le Bon era sempre inferior. E como é que isso acontece? Bom, Le Bon identificou 3 mecanismos principais. Primeiro, o anonimato, aquela sensação de ser só mais um no meio de tantos, que tira o peso da responsabilidade e dá um sentimento de poder. Depois, vem o contágio. É tipo um vírus mesmo, as emoções e as ações se espalham numa velocidade incrível. E por último, o mais importante de todos, a sugestionabilidade. A pessoa entra num estado quase hipnótico, sabe? Fica pronta para seguir qualquer ideia que aparecer na frente. A consequência disso tudo é perfeitamente resumida nessa frase. Para Le Bon, entrar numa multidão é como regredir, voltar vários degraus na escada da civilização, para um estado mais primitivo, mais instintivo, onde a razão simplesmente cede lugar para o impulso. Ok, agora que a gente já entendeu como a mente da multidão se forma, vamos dar uma olhada nas características dela. E prepare-se, porque elas são muitas vezes bem surpreendentes. A mente da multidão é, antes de tudo, escrava dos impulsos. Le Bon descreve como ela pode ir da ferocidade mais sanguinária à generosidade mais absoluta, num piscar de olhos. Tudo depende do estímulo do momento. Não existe premeditação, não existe planejamento, é pura reação. E para a multidão, não existe meio termo. Não existe tom de cinza. É tudo preto no branco. Uma suspeita boba vira uma certeza absoluta. Uma antipatia leve se transforma num ódio mortal. Os sentimentos são sempre elevados ao extremo, sem exceção. E tem mais. A multidão não tem senso crítico. Zero. Para ela, o improvável simplesmente não existe. Isso faz com que ela seja extremamente crédula, capaz de acreditar nas lendas e nas histórias mais fantásticas como se fossem a mais pura verdade. Le Bon usa um exemplo histórico que é fascinante para ilustrar esse ponto. É uma história que aconteceu com a tripulação de um navio da marinha francesa, a fragata Bellepoule. Então, imagina a cena. Em plena luz do dia, a tripulação inteira, de marinheiros a oficiais, todo mundo viu a mesma coisa. Um barco à deriva, com náufragos pedindo socorro. E o testemunho era unânime, super detalhado. Eles diziam ouvir vozes, ver os gestos de desespero. A sugestão que partiu do vigia contagiou todo mundo. Só que quando eles finalmente se aproximaram para fazer o resgate, a realidade bateu na porta. Não tinha balsa nenhuma, não tinha náufrago. Eram só galhos de árvores boiando no mar. A alucinação coletiva se desfez na frente da evidência, mostrando o abismo que pode existir entre o que uma multidão percebe e o que é real. E isso leva a gente a um ponto central. Intelectualmente, uma multidão é sempre inferior a um indivíduo isolado. Ponto. Mas, em termos de moralidade e sentimentos, aí a coisa muda. Ela pode ser tanto heróica quanto criminosa. Pode se sacrificar por uma causa nobre ou cometer as piores atrocidades. Tudo vai depender do tipo de sugestão que ela recebe.
Isso nos joga na pergunta final e talvez a mais prática de todas. Se as multidões são assim, como é que se lidera essa força? Como é que se influencia? Le Bon é categórico nisso. Esquece a razão. Lógica não funciona com multidões. Para conseguir influenciar, é preciso dar a volta no intelecto e apelar direto para a imaginação, para as imagens, para as emoções fortes. Ele basicamente descreve um manual de táticas, nada de argumentos lógicos. Em vez disso, o que funciona é afirmação exagerada, slogan simples e que gruda na cabeça, imagens de impacto e, acima de tudo, repetição, repetição, repetição. É a repetição constante que transforma uma ideia numa verdade aceita, que depois se espalha por contágio. E Napoleão, que Le Bon via como um verdadeiro mestre da psicologia das multidões, entendia isso perfeitamente. Ele não tentava impor as próprias crenças de jeito nenhum. Ele fazia o contrário. Ele espelhava, ele incorporava as crenças e a imaginação do povo que ele queria governar. E isso nos leva a um outro conceito fundamental. Para Le Bon, qualquer crença forte de uma multidão, seja política, social, o que for, ela acaba ganhando a forma de uma religião. Vira um dogma que não pode ser questionado, que exige uma fé e uma devoção absolutas. E aí vem o paradoxo. Por mais que pareçam caóticas e violentas, Le Bon argumenta que, no fundo, as multidões são forças extremamente conservadoras. Elas são governadas por tradições antigas, pela voz dos mortos que ainda vive na alma coletiva de um povo. As grandes ideias que movem o mundo não aparecem do nada. Elas levam séculos, às vezes, para germinar ali no inconsciente coletivo. Aí um evento, um discurso, um líder acende a faísca. E a ideia explode com uma força total, se tornando um dogma que pode durar gerações e gerações antes de finalmente ser substituída por outra. No fim das contas, a análise de Le Bon não é um julgamento de valor, sabe? Ele não diz se as multidões são boas ou más. Ele as via como uma força da natureza, tipo um furacão, capaz de uma destruição cega e brutal, mas também de uma força que, em certas condições, pode levar a atos incríveis de sacrifício e heroísmo, daqueles que realmente moldam a história. E é assim que a gente fica com a pergunta final e bem inquietante de Le Bon. Mais de um século depois, num mundo totalmente moldado por movimentos de massa e por um contágio digital instantâneo, essa questão talvez seja mais relevante do que nunca. A era das multidões representa um passo à frente na evolução? Ou será que é, na verdade, um retorno à barbárie? Fica aí a reflexão.